Bom dia a todos. Bom dia. Yeah. Vamos aguardar um minuto que as pessoas estão ligando. Tá bom. O pessoal tá entrando aqui. Então, vamos começar? O que acham? Podemos? Podemos? Excelente. Bem. Bom dia para todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou Rosário Herrera. Eu sou gerente de desenvolvimento para empresas e governos da People Search de Latam. People Search é uma empresa europeia, é parte grega, parte inglesa, que tem presença em mais de 200 países ao redor do mundo. Desculpe, estou tentando. Nossa missão é desenvolver marcos e certificações de melhores práticas globais que melhoram a eficiência organizacional e melhoram a vida e a carreira das pessoas. Temos várias soluções para empresas, oferecemos serviços de consultoria através de nossos parceiros credenciados de consultoria, serviços de treinamento, também através de parceiros de treinamento credenciados e também e-learning, recursos especializados em inteligência do setor, por exemplo, conteúdo relevante e de alta qualidade para apoiar decisões informadas, e também temos um programa de acreditação de fornecedores de ferramentas de ITSM. Empoderamos um ecossistema global de organizações líderes. Nossos exames foram entregues a 50.000 empresas líderes e 800 departamentos governamentais em 45 países, pelas 2.500 organizações de formação de nossos clientes líderes mundiais, e são reconhecidos por 2.000 instituições acadêmicas em 100 países. Temos um portfólio de produtos bastante abrangente. O produto mais reconhecido na região é ITIL, mas temos também certificações de, como vocês estão vendo, de Resiliência, de ciberseguridade, de transformação digital, Lean Six Sigma, e DevOps Institute, que hoje vamos estar falando de algo relacionado com DevOps Institute. Também temos certificações de gestão de projetos e programas e portfólios, como Prince2, e certificações de idiomas. Uma delas é aprovada pelo governo inglês para dar vistos de trabalho e estudo no Reino Unido. Respeito de DevOps Institute, temos um portfólio de 12 certificações. Aqui temos quais são essas certificações, por exemplo, Foundation, Engineering Foundation, Leader, Site Reliability Engineering, Observability Foundation, DevSecOps Foundation, Practitioner, Certified Agile Service Manager, Continuous Testing Foundation, Value Stream Management e IOPS Foundation. Então, são 12 certificações que temos em DevOps Institute. E hoje temos um painel incrível. Temos a nosso convidado especial, Robson Costa, que é Head de Serviços Gerenciados de NTT no Brasil. A Thales Fagiano, que é nosso host e embaixador de DevOps Institute e é analista na NTT. E temos a Wania Konageski, ela também é a nossa host e embaixadora de DevOps Institute, líder global de serviços compartilhados na Logicalis Global.
Então, eu desejo que aproveitem muito este painel, porque é realmente incrível. Finalmente, compartilharemos a apresentação e a gravação ao final. Haverá um espaço para perguntas. O chat está desativado. Vocês podem fazer as perguntas pelo Q&A. E também, ao final, faremos uma pergunta muito simples e os primeiros que respondam vão ganhar os vouchers para a certificação de DevOps. Mas lembrem que tem que responder pelo Q&A, não pelo chat. Então, também sugiro que prestem atenção ao conteúdo, porque a pergunta vai ser relacionada com o conteúdo, sim? Então, acho que desejo que tenham uma boa apresentação e que seja de seu interesse. E muito obrigada, e os deixo com os nossos expertos. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Rosário. Pessoal, bom dia, boa tarde, depende de onde vocês estão, tá bom? Aqui a Rosário já explicou, eu e o Thales somos embaixadores e nós estamos aqui trazendo uma visão mais prática, né, do que seria o IOPS. E o nosso convidado aqui é o Robson, né, da NTT, líder de serviços gerenciados. E a nossa abordagem aqui, trazer 5 conceitos técnicos e também como vocês aplicam isso no ambiente de vocês, na empresa. Vocês vão ver, o conteúdo está muito bom. Então, eu vou convidar aqui o Thales primeiro, para também que nós somos embaixadores, né? Para se apresentar um pouquinho, né, Thales? Tá no mudo. Mudo! Tá no mudo! Quem me conhece já sabe, eu vou começar com a palavra que eu mais gosto de utilizar. Gratidão pelo tempo de vocês, gratidão por estarem aqui com a gente hoje, gratidão por vivenciar este momento. É uma honra estar compartilhando esse painel aqui junto com a Vânia, com o Robson, com a Rosário. A ideia aqui é a gente pegar a nossa energia e mostrar para vocês que tecnologia não é sobre tecnologia. Tecnologia é sobre ser humano, como que ela consegue apoiar a gente. A gente vai falar bastante sobre valor e o Robson é uma pessoa que eu admiro muito, é a pessoa que tem me ensinado cada vez mais essa compreensão de valor meio, valor fim, como tudo isso está conectado. E com essa energia eu passo as palavras para ele também agora. Bem-vindo, Robson. Obrigado, obrigado, Vânia, obrigado, Thales, por chamar a Rosária. Agradeço aí o tempo de vocês. O Thales, ele sempre fala essas coisas, mas eu fico até tímido, mas nós estamos aprendendo a cada dia um com o outro, né? Isso que é mais importante, com o time. É importante a gente ter essa conversa e é como o Thales falou, né? Misturar um pouco soluções técnicas com pessoas, né? Então, só para dar um resumo, Vânia, eu estudei muito pessoas, tá? Então, eu gosto de trazer esse conceito de pessoas, né? Com o que eu fiz do meu mestrado e outras coisas que eu já fiz aí, focado em pessoas, trazendo esse conceito técnico, e aí a gente mistura muito no dia a dia e conversa muito com os nossos clientes, isso que é mais importante. Então, vamos lá, vamos começar, tá? Obrigada, Robson. Pessoal, vocês estão aqui primeiramente para entender o que é o IOPS. Vou começar aqui trazendo da onde surgiu essa palavrinha. Foi lá por volta de 2017, ali o Gartner, ele trouxe esse conceito bonito, estruturado, que é o IOPS. O IOPS inicialmente veio com aquela abordagem. É algo que você utiliza Big Data, técnicas de Machine Learning, né? Para você extrair valor, né? Isso aí referente a 3 areazinhas que quem for lá no Google digitar IOPS Gartner vai ver que tem uma imagem que tem 3 áreas. Observe, né? Que é associada à observabilidade. Act, que é associado a Automation. E Engage, que é associado a Service Desk. Tá? Então, imagina tudo isso, essas 3 áreas numa estrutura de Big Data, né? Que Big Data são dados, né? E Machine Learning e AI em cima, tá? Então, de uma maneira bem simples, vocês podem ir lá, né? No Google, procurar documentação
assim que veio a palavra, o termo IOPS, tá? Mas a gente precisa explorar mais isso, não é mesmo, Thales? É isso Então, aí. então vamos lá, continua, Thales. E a ideia aqui é interessante porque isso que a Vânia trouxe é legal de primeiras definições, né? Quando o AIOps nasce como termo, Colin Fletcher, ele traz primeiro a ideia de Algorithmics for IT Operations, trabalhar com algoritmos para operações de TI, até como uma evolução do que antes existia do chamado ITOA, IT Operations Analytics, que é uma prática de você trabalhar com os dados já armazenados e, a partir desses dados armazenados passados, você pensar sobre ele, refletir sobre eles, ver possíveis tendências e por aí vai. Porém com o passar do tempo, esse termo foi evoluindo e a gente chegou numa definição nova de AIOps, que é a de Artificial Intelligence for IT Operations. Esse AI, muito focado com tomada de decisão humana, com você conseguir escalar decisões humanas. Então, sempre que a gente está pensando AI, como que a gente consegue reproduzir o comportamento humano de forma escalável. E quando a gente pensa em Big Data, a gente precisa pensar como que eu trabalho com grandes volumes de dados por meio de um novo paradigma. Porque quando a gente trabalha com um volume de dados muito grande, o paradigma tradicional de dados, ele não dá conta. Trabalhar com um sistema de gerenciamento de bancos de dados relacional não vai dar conta para trabalhar com a velocidade tanto de acesso quanto de armazenamento. E então você precisa pensar de um jeito novo. Então, quando a gente pensa em Big Data, a gente está pensando nisso. E qual que é a grande sacada? Pegar essas duas informações e aplicar elas para uma área chamada IT Operations, que geralmente é a galera que faz a sustentação da maior parte da operação de TI. Então ela tem uma característica muito forte de infraestrutura, né? Sim. E, bom, e aí com isso a gente tem algumas coisas, né? Até como meio que como consequência, né? Que é o mercado aprendendo a lidar com isso, né, Vânia? Então, é tudo muito novo, né? Tá no hype, gente. Todo mundo deve estar escutando. AI, AI, AI. Assim, é importante as pessoas entenderem que AI existia antes. Vamos falar do nosso chat GPT. Então, a IOPS veio antes desse hype, né? É importante a gente lembrar disso. É uma evolução. Os modelos de inteligência artificial estão evoluindo, a tecnologia está evoluindo e, consequentemente, o que se aplica no universo de IOPS, que é, mais uma vez, é inteligência artificial para operações de TI. A gente tem que deixar muito bem claro isso. Estamos falando de específico para a área de IT Operations, tá? Mas não vamos entrar muito no técnico por agora, vamos passar a palavra para o Robson, porque a gente precisa entender com toda essa movimentação, evolução, o mercado. Robson, você com toda a sua experiência, vamos trazer aqui você. Como você vê a evolução do mercado que você atua com esse boom de AIOps? Como é que você vê tudo isso? Muito interessante, Tevani. Essa pergunta ela mostra o que o mercado precisa primeiro, né? Vamos colocar um exemplo que, quando a gente fala em AI, putz, as pessoas ficam com medo, né? A primeira coisa, entra no medo. O medo é um ponto que a gente quebra esse paradigma, dizendo que as soluções elas vão apoiar cada vez mais as pessoas, para elas terem mais tempo para elas fazerem outras coisas, para elas poderem estudar, olhar outras informações, porque a tecnologia não para, né? Então, o ponto mais importante que a gente tem que olhar é o quanto que essas pessoas estão aprendendo com essas ferramentas, com essas soluções do AIOps, né? Ou do AI, entrando no AIOps, né? Isso traz um ganho operacional muito grande, né? E quando a gente fala sobre esse ganho operacional, eu vou dar um exemplo do que como que é o dia a dia disso. Vamos pensar que quando a gente trabalha nessas soluções, a gente tem uma palavra que entra como erros conhecidos, né? Putz, o que é o erro conhecido? Vamos aprender o que é aquilo para ele começar a trabalhar com soluções de dados. E aí sim que a gente vai começar a trabalhar nessa parte de geração, codificação, a captação ou transmissão, sei lá, um dos dois pontos, né? E aí a gente armazena dados, pensa numa governança fim a fim em cima disso, organiza os dados, define métricas, mas ela tem uma jornada, né? Isso que é importante. Então, assim, o mercado, ele precisa cada vez mais entender que essa jornada, ela é o começo de uma nova era, né?
e essa nova era, ela vai apoiar cada vez mais as pessoas, né? Então, poxa, eu vou colocar um ponto, assim, misturando pessoas, hard e soft skill, né? Cada vez mais a gente precisa ter essa parte do hard e do soft muito junto, né? Porque empatia com as tecnologias, empatia com as pessoas usando essas soluções, ou pensando no lado mais técnico, aprendendo a cada dia, né? Eu tenho uma frase que eu não mudo, tá, Vânia? Eu falo sempre assim, foco no conhecimento, né? Porque a partir do conhecimento você vai trazendo toda essa mudança do mercado, né? Então, por isso que é interessante a gente ter essa visão que o mercado, ele vai mudar, é a nova era, né? E essa nova era, ela tem a tendência de ter um entendimento de cultura. A cultura é a quebra de um item que é o chamado do medo, né? Eu vou trazer isso e eu vou perder. Não, você vai só ganhar, porque cada vez mais você está trazendo o seu amiguinho AI, o AI aqui, o AIOps, né? Trazendo ele junto com você para trabalhar junto, para trazer respostas mais rápidas e principalmente desse item que é os erros conhecidos. Eu gostei dessa frase aí, os erros conhecidos, porque como a gente está falando de IOPS, eu acho que a gente tem que saber qual que é o nosso problema, o que que a gente está querendo solucionar com o IOPS, né? Porque o IOPS não é uma mágica. Eu acho que Robson, Thales e eu, nós temos contato com o que é IOPS e às vezes eu falo por mim, muitas pessoas acham, vou comprar uma ferramenta que tem IOPS, vai resolver. Essa abordagem que você trouxe de cultura, que o Thales vai trazer mais para frente, a parte mais técnica, eu sei que ele quer falar, é super importante. Então, eu acho que o que você falou aqui, já para quem está de ouvinte, participante, já fica uma dica muito clara aqui, eu acho que de nós três. Comece a IOPS através dos erros conhecidos. Não comece um projeto de IOPS sem você saber qual é a sua dor, qual que é o seu erro. Thales, você está quietinho, vem, complementa. É muito legal isso que você está falando, porque a jornada de implementação de qualquer prática de inteligência artificial, ela parte do princípio que você já tem um processo bem definido, que você já tem o problema extremamente objetivo e claro do que você quer atingir e o que você precisa escalar com aquilo. Então, vou dar um exemplo. Vamos pensar que a gente vai trabalhar com um algoritmo supervisionado. E dentro desse algoritmo supervisionado, você vai trabalhar com uma técnica de classificação. E você tem 150 mil alertas para classificar e você precisa distribuir para um time de 3 pessoas fazer essa classificação. 3 pessoas não vão dar conta. Você percebe que quando você tem esse problema bem definido, você começa a pensar, opa, eu preciso classificar para quem que eu vou demandar esse alerta, quem que vai olhar esse alerta e assim por diante. Então você já tem um problema. Ele está bem claro, está estruturado, você já sabe. Você precisa ter os dados extremamente bem organizados. Você precisa garantir que esses dados têm um nível de estruturação que você consiga trabalhar com eles. Então você percebe que existe um estágio ali onde o Big Data tem que ser levado muito a sério. Você precisa ter um time de dados que consiga pegar essas fontes de informação. Você precisa ter informação estruturada. Você conseguiu trabalhar com essa informação bem estruturada, aí você consegue começar a falar sobre como que eu faço experimentações, né? Como que os modelos de machine learning vão me apoiar a gerar novos modelos, né? Como que as técnicas de machine learning, esses algoritmos, sempre que se pensa em inteligência artificial, pensa que é um algoritmo que está sendo aplicado para aprender a resolver um problema. É basicamente isso. É tão simples quanto isso, tá? Óbvio que existem diversas características ali, mas a partir desse algoritmo que está aprendendo a aprender a tomar decisões ou assimilar esse comportamento de classificação do ser humano, você consegue escalar isso muito rápido. Então, você precisa ter esse problema bem desenhado por isso. Porque mesmo a IA não vai fazer isso de graça. Você precisa de alguém para treinar. E os dados mudam o tempo todo. E aí entra um conceito que chama de MLOps. Então, quando você começa a pensar nas esteiras de machine learning para operacionalizar esse tipo de dado, você precisa garantir que você tem um time trabalhando com isso. Ou seja, aquele profissional, você percebe que não tem eliminação de função. O que você não tem é crescimento em ambientes complexos. O ambiente ele fica complexo
e você não pode escalar o time na mesma velocidade que você aumenta o sistema. Então, você precisa garantir que o seu time ele consiga lidar com aquela complexidade de um jeito inteligente. Então, esse profissional, em vez de ele perder o emprego para a IA, o que ele precisa fazer? Começar a aprender a utilizar a AI para escalar o trabalho dele. Então, é muito importante falar sobre isso. Aí você fala, mas vai acabar com o emprego. Por que não vai? Porque precisa de muita gente para operar uma esteira de machine learning. Não é uma pessoa sozinha, ela não consegue lidar com todas as atividades que uma esteira de MLOps lida no dia a dia. Então, esse medo de perder o emprego, ele precisa mudar para uma vontade de fazer as coisas acontecerem. E aí você começa a perceber que tudo isso só existe porque a gente está tentando entregar um valor. Para esse exemplo que eu dei, o valor é você conseguir escalar o pensamento, né, a ação humana de um jeito inteligente. E aí você começa a pensar assim, tá, mas qual que é o valor? Qual que é o sentido disso? E aí eu aprendo no Robson com o meu dia a dia sobre valor meio e valor fim. E aí, Robson, é o momento que eu faço a pergunta, qual que é o valor meio e o valor fim de tudo isso? Como que você conecta esses pontos aí? Não, legal, Thales. Assim, é uma jornada, né? É uma jornada, porque essa jornada, se a gente for pensar numa jornada completa, ela vai ter várias frentes, né? Que a gente pode ter um pensamento desde uma criação de um as-is, onde a gente está lá entendendo qual que é a solução, entendendo o que aquele produto, né? O produto da operação, o que é, né? Como que a gente pode trabalhar com métricas em cima disso, com as automações em cima de motor de automação, com uma governança trabalhando num fim a fim, né? Porque é um item hiper importante. A gente fala, mas se a gente deixa esse item governança para fora, a gente começa a ter um grande problema, né? Então, por isso que esse envolvimento ele é interessante. E quando a gente entra nesse processo de governança, a gente precisa pensar, como eu sempre falo, né? A gente tem um pré-mortem quando a arquitetura está criando lá essa solução e num pós-mortem do erro conhecido, como a gente estava até conversando agora, né? E aí sim vai trazendo esses valores, né? Eu falo que tudo isso é um valor meio. O que ele precisa de valor fim, o cliente, chama-se disponibilidade, né? Cada vez mais a gente tem que colocar que o item disponibilidade é o que o usuário final precisa, né? É o que ele está... Se ele tem... você fala de qualidade, de inteligência artificial, machine learning, toda essa parte técnica, ela é valor meio, porque ele está trazendo o conceito de valor fim, que é a disponibilidade para aquele usuário olhar a aplicação dele, né? Ele ter a solução dele disponível e ele poder usar. Então, é isso que é o interessante para ele, né? É lógico que aquele meio todo que está sendo trabalhado vai trazer qualidade, segurança, disponibilidade, né? Eu vou aqui trazer alguns pontos, porque teve gente que entrou depois, tá? Eu tô vendo aqui os participantes, mas o Robson disse várias coisas e eu vou trazer em buts. A IOP sem governança funciona? Sim ou não? Eu falo que sempre não. A IOP sem um bom trabalho de dados vai dar bons frutos? Não, também. É Pessoal, interessante isso, Vânia, porque aqui você começa a ter dois grandes papéis novos nascendo, para você ver que, na verdade, os trabalhos estão aumentando, tá? Os papéis na área de tecnologia estão aumentando. Você tem um papel muito importante dentro do contexto de privacidade, e que é a galera que tem que aprender a trabalhar com Privacy Ops, que vai ser a galera de operação que vai estar garantindo que os modelos estão sendo alimentados com informação que estão condizentes com as regras e com as práticas de privacidade da sua empresa. Você tem uma outra linha que é a prática de Model Ops, que vai fazer a governança de todos esses modelos que estão sendo gerados por meio das suas esteiras de MLOps dentro da sua empresa. Então você percebe que fazer governança disso não é uma tarefa trivial, não é uma tarefa tão simples de você escalar que não seja por meio de outras pessoas. Você tem um nível de automação que ajuda a escalar a inteligência humana, e eu acho muito legal uma frase que eu escutei recentemente, inclusive de uma pessoa que trabalhou com o Robson há muito tempo atrás, foi estagiário dele, inclusive, e essa pessoa falou mais ou menos assim, ó,
o ser humano é muito nobre para fazer atividades repetitivas continuamente. E eu acho que a grande sacada da inteligência artificial é garantir que você consiga escalar isso de um jeito inteligente, para com que as atividades repetitivas elas deixem de ter esse toil, né, essa atividade braçal e árdua, ela seja eliminada. Então a segurança ela é tanto da perspectiva da criação e utilização de tudo isso que a gente está falando, até da aplicação da segurança nos contextos que existem no dia a dia, né? Peraí, Thales. Agora você, assim, o assunto está indo para segurança. Então vamos lá. A gente falou de governança, a gente falou da importância dos dados e a gente já está indo para uma vertente segurança, como vai ser, privacidade. Eu vou trazer aqui só um ponto importante que eu acho que o pessoal deve estar acompanhando, né? Todos os países estão buscando cada vez mais trabalhar em regulamentações compliance em relação à inteligência artificial, né? Ou seja, o perfil do especialista que trabalha com AI, AI em si, é muito amplo. Você tem que saber compliance, leis agora. Vou voltar um pouquinho, porque o Robson e o Thales falaram muito da questão de conhecimento, do perfil que está mudando, né? Só que isso também a gente se deve à tecnologia. Não tenham medo do AI. Por quê? Vamos analisar uns aninhos atrás, né? Vamos colocar só 10 anos, não é muito. Analisa o volume de dados que a gente tinha disponível para trabalhar e olha o volume de dados que nós temos hoje. A informação que nós trocamos entre nós aqui aumentou demais e, por consequência, os dados gerados. Então, assim, não tenha medo de perder seu emprego, apenas se prepare. Estude AIOps, estude DevOps, tudo está relacionado, inclusive a segurança. Vou passar agora a palavra para o Robson. Robson, você falou do pessoal ter medo no começo. Como que você vê a relação, na tua perspectiva mais de que você lida com vários clientes, né? Como que você vê a preocupação dos clientes, AI? Como que você vê isso no mercado? Assim, ó, vamos colocar até dois pontos, tá? Um ponto focado em pessoas, né? O quanto essas pessoas, quando você vai falar sobre o tema, ela entra ainda naquele tema de corte de pessoas, corte de custo, né? Aí eu mostro sempre que, assim, tudo na tecnologia, ele vai aumentando, tá? Eu vim de um mercado de telecom, vou dar um exemplo. Saí do 1G até o 4G em operação, eu não fiz o 5G em operação, né? Mas até o 4 eu trabalhei em operação. Então, se você for ver, tudo aquilo, ele ia mudando gradativamente, e assim, e uma mudança muito grande em cima das tecnologias, né? E isso já ia trazendo lá atrás toda a solução, por exemplo, de automação, soluções que iam trabalhando com DevOps, e foi aumentando cada vez mais essas soluções, trabalhando junto com as pessoas. Então, quando eu falo de pessoas, a gente tem que pensar o lado de crenças que possam acontecer na cabeça. Crenças que bloqueiam, né? Exemplo, se entrar o IOPS, eu perdi meu emprego, né? Aí é essa quebra que a gente precisa fazer, né? Primeira coisa, é quebrar essa crença dizendo, entrando o IOPS, o que eu vou aprender cada vez mais e trazer isso como valor agregado para mim, num valor meio, e trazer uma resposta no valor fim muito mais tangível para a empresa, para as pessoas que estão trabalhando do meu lado, né? Para um entorno, né? Porque quando eu falo isso, cada vez mais as pessoas precisam ter o conhecimento, habilidade, atitude, mas ela tem que saber um conceito de valor meio e valor fim. Por exemplo, o que o IOPS está me trazendo no valor meio e o que eu vou levar no valor fim, né? E o E de um entorno, saber o que as áreas estão trabalhando e o que ela está trazendo de valor agregado em cima daquelas respostas que poderiam demorar num hands-on lá, o cara fazendo na mão lá em 2 horas, hoje ele podendo ter alguns minutos respondendo, né? E aquela pessoa que estava fazendo isso, ela pensando em outra coisa, trabalhando em outra tecnologia, né? Então, por isso que nesse processo ele traz um ganho diferenciado, né? Então, esse é um dos pontos, tá? Assim, Vânia, que eu já coloco como exemplo para não ter medo, trabalhar em cima disso, ter o conceito de ajuda, né? De apoio,
né? Eu sempre brinco que vai ser o carinha do seu lado que está trabalhando lá, é o seu robozinho te ajudando, fazendo as coisas, né? E isso que vai trazendo esse valor agregado aí, né? A gente não está muito longe, né? A gente já tem vários aplicativos, robozinhos que nos ajudam aí no dia a dia. Só falta o companheirinho aqui falando, Bastante. resolve esse ticket, resolve esse problema do projeto. Assim, aproveitando, vou no começo da nossa discussão, a gente tocou no assunto do que veio, que vou falar, chat GPT. Vamos falar dos modelos mais novos que estão aí, que Gen AI. Como que você vê esses itens sendo acoplados na realidade da operação de TI? Isso aí vai ser cada vez mais um comum, é uma cultura, né? É uma cultura que você vai ter cada vez mais focado num. Eu falo assim, ó, vamos imaginar um triângulo, tá? Esse triângulo ele tem esse lado processo, esse lado ferramentas e esse lado cultura, né? Se você pegar um lado processo e o outro lado ferramentas e você não tiver cultura, não vai adiantar nada, né? Se você só tiver a cultura e o processo e não tiver as ferramentas, também não vai adiantar, né? Então, eu falo que esse triângulo, ele tem que ter essas três partes, né? E elas têm que trabalhar juntas para que ela seja um triângulo, né? Processos, ferramentas e cultura, elas trabalhando juntas, vai perder medo, vai ter mais soluções, vai ter cada vez mais trabalho em conjunto, né, com times multidisciplinares, trabalhando em uma solução com valor fim, que pode ser o AIOps, ou se não, só o AI, né, trabalhando em soluções que tragam essa cultura para dentro da empresa, né? Então, sempre lembrar nesse triângulo, que eu falo que é processos, ferramentas e cultura. Se você tirar qualquer um dos três, ele já não funciona. Tá? Pode colocar isso em qualquer empresa que ele não vai funcionar, porque se ele não tiver ferramenta, ele não funciona, se ele não tiver processo, ele não funciona, e se não tiver cultura, também não vai funcionar. Isso daí eu concordo, olha, eu assino embaixo o que você falou, porque vamos pensar aqui, pessoal, quem nunca viu, né, na empresa do coleguinha, não na sua, tá? Não na sua, na empresa do coleguinha, iniciativas disruptivas tecnológicas, mas por uma resistência cultural ou da liderança, ou então dos times, ela falhar, e você ficar ali, nossa, mas isso ia ajudar tanto a gente. Eu acho que o que o Robson trouxe aqui é a chave para a evolução de vocês, nossa, aqui, nós todos somos uma comunidade que estamos evoluindo o mercado de TI, essa que é a verdade, né? Aí. Isso é uma receita que eu colocaria até no quadrinho, assim, olha, galera, ó, tá falhando aqui a cultura, tá faltando aqui o processo. Mas vamos voltar para o foco aqui, que é AI, né? A gente fala muito da parte de. Vou voltar de novo para a parte de segurança, mas eu vou passar um pouquinho para o Thales, que ele está quietinho. Eu sei que ele quer falar da parte de segurança ali, o menino, né? Thales, como é que você também vê a parte da exposição, agora que é tudo tem exposição de dados, ai meus dados, né? Como que você vê o relacionamento de segurança, dados e a parte de AIOps? Para ser bem honesto, essa é uma área que, apesar de ser extremamente polêmica, eu já vi diversas movimentações de diversos especialistas, já vi especialistas que mudaram opinião mais de uma vez a respeito, e eu estou junto com esses especialistas que, quanto mais aprende sobre o assunto, mais sabe que não sabe nada, porque a gente está descascando, como diria o professor Clóvis de Barros Filho, a gente está descascando esse abacaxi agora. Essa, essa experiência de entender as consequências da utilização de dados que corrompem ou que não colaboram, digamos assim, modelos de IA, É ela de fato ela tem um impacto significativo e isso só mostra cada vez mais a necessidade de você ter essa questão da segurança atrelada, né? Existem diversos tipos de ataque que podem ser feitos a modelos, por exemplo, os poisonings, né? Então, esses envenenamentos que a gente faz em cima de tecnologia de inteligência artificial, vejo cada vez mais esse tipo de prática acontecendo. E da mesma forma que, de um lado, você tem a segurança como um instrumento de atacar, perdão, a AI como um instrumento de criar ataques de forma criativa, você também tem a AI como forma
de se prevenir a respeito disso. Então, eu acho que um grande desafio nesse momento é você garantir que você consiga criar times de plataforma que consigam gerar os botões. Acho que essa é a parte principal. E o que são esses botões? É a galera que vai disponibilizar as automações para permitir com que a IA, de uma forma inteligente, porque ela acessa muito dado ao mesmo tempo, de uma forma que nenhum ser humano vai conseguir fazer isso, ela consiga apertar o botão apropriado para tomar a ação certa, seja para se proteger, seja para poder restartar um serviço, uma técnica de self-healing simples, ou uma técnica de tomada de ação mesmo em relação a um processo de segurança. Então, você percebe que mesmo a área de segurança precisa trabalhar com engenharia de plataforma de uma perspectiva de criação de automação para conseguir gerar o que é necessário para o machine learning atuar de forma às vezes preditiva e às vezes na hora, né? On demand. Porque na questão da segurança, quando você descobre a brecha, é porque ela já aconteceu. Então, você tem uma situação ali de prevenção versus atuação no caso quando a coisa está acontecendo, assim. Então, esse é um tema que, de certo, um especialista de segurança aqui Não, mas iria ajudar bastante a gente. Thales, mas novamente, aqui a gente fala assim, pessoal, os times estão convergindo, né? A gente está falando aqui de AIOps, que é a utilização de AI para as operações de TI, mas conforme vocês estão notando aqui, a gente abordou áreas de governança, nós abordamos áreas de processos, dados, ou seja, agora o time tem que ser multidisciplinar. Multidisciplinar, né? E o conhecimento, nós, por exemplo, temos que pedir ajuda de outras áreas. Eu não vou saber tudo, mas uma pessoa de segurança vai saber. E também aqui o DevOps Institute temos certificações também associadas à área de segurança, de DevSecOps, tem muita coisa. Conversa com as pessoas também, tá? Vou voltar à capacitação. Falei de times multidisciplinares. Você, Robson, como líder, vamos falar de capacitação de times? Tem que ter medo. Se uma pessoa está aqui, está começando carreira, por onde ela começa? Ela escutou segurança, AI, processo, dá uma luz. Legal, ótimo. Até só complementando um ponto só da segurança, eu falo que aquele item lá de segurança é cultura, ética e trabalho também, né? Porque você tem que saber ataque, mas você tem que saber defesa, você tem que saber detecção de anomalia, análise comportamental, monitoramento proativo, tudo isso usando como defesa. Mas como com ataque? Exploração de vulnerabilidades e coisas assim, cada vez mais vão acontecendo, né? Então, só para colocar esse parênteses, né, que existe o lado de ataque e defesa, e não é por causa disso que o cara, no ataque, ele não tem ética, ele está trabalhando para isso, né, porque ele precisa saber também, para ter a defesa, qual que é o ataque que está sendo criado e cada vez mais trabalhando com essas análises comportamentais aí também, né. Agora, eu vou voltar com essa parte de, né, uma cultura... eu até falo que é uma cultura de capacitação, assim, Vânia. Por quê? Tem um desenho que ele é bem interessante, né? Eu falo até que eu aprendi num filme chamado Corrente do Bem. A história era mais ou menos assim. Tinha um menino, ele precisava fazer 3 pessoas aprenderem o que ele tinha lá, e essas 3 pessoas iam ensinando mais 3, 3, 3, e ia aumentando exponencialmente, né? Então, isso era interessante. O que eu trouxe nesse conceito? A mesma coisa no modelo de aprendizado. Eu falo assim, vamos dar um exemplo. Eu coloco o Joãozinho como responsável de uma solução de AI. Ele é uma bolinha cheia, ele tem o conhecimento de tudo que ele está trabalhando, ou seja, ele tem o conhecimento técnico, teórico, ele já fez alguns serviços trabalhando com níveis de complexidade e criticidade alta, né? Então, ele já tem um conhecimento já avançado. Ele trabalha para aumentar a capacitação das outras 3 pessoas, que aí eu coloco as 3 outras bolas, né? Então, o Joãozinho está ensinando a Maria, a Vânia e o Thales. Legal. Então, ele é um mentor técnico que ele vai
mostrando o caminho daquela nova jornada, daquela trajetória técnica, não só técnica, e também comportamental. Então, isso vai agregando valor para eles. Quando quando a Vânia tiver com a bolinha cheia, né, de conhecimento, ela vai também disseminar o conhecimento dela para mais 3 pessoas. Então, isso vira um ciclo. E além do conhecimento técnico das pessoas, tem, é lógico, os treinamentos que as pessoas vão fazendo. E aí, nessa troca de treinamento, um fez um treinamento, o outro fez outro, eles trocam informações. E essas informações vão agregando valor para o time. Por quê? São informações cruzadas, que essas informações cruzadas trazem um valor agregado fim, que é o conhecimento, né? Porque sempre quando eu falo em treinamento, a pessoa está lá assistindo, mas o valor fim dela é o conhecimento. Ela vai aprender quando ela tiver com aquela bolinha cheia. Então, o que acontece? Essa disseminação de conhecimento, ela fica interessante porque ela traz um ganho rápido, tá? Para as empresas, para as pessoas que estão trabalhando com tecnologia. Então, para resumir, uma bolinha cheia com todo o conhecimento de graus de complexidade e criticidade, ele vai apoiando essas outras 3 pessoas. Do mesmo modo, em paralelo, eles vão fazendo treinamentos e cruzando informações dos conhecimentos que eles vão agregando nos treinamentos e no dia a dia. Quem achou que esse webinar ia ser somente técnico, tá vendo que o desafio também envolve pessoas, né? Sim. Então, eu vou voltar de novo. Uma pergunta. Eu sou uma estudante. Como que eu começo? Dica do Robson. Estou escutando. Olha, Começo sabe o que eu falo? Vamos pensar, eu vou colocar até o dia a dia de um estagiário, até melhor, né? Quando eu falo de um estagiário, eu tenho vários exemplos de ótimos estagiários que tive comigo e hoje são... como estagiária, gente. Eu fui estagiária também, já uma vez na minha vida. Também fui. E eu tive, assim, vários estagiários que trabalharam comigo e hoje são, assim, CTOs, diretores de empresas. Pô, isso é um orgulho para mim, né? Quando eu vejo isso, eu falo, caramba, que legal, né? Começamos trabalhando nisso e agregando valor de conhecimento. Mas eu sempre falava a mesma coisa e falo até hoje, né? Quando o estagiário ele entra, ele tem que aproveitar todo o tempo dele em aprender, né? Em aprender. Como? Poxa, eu vou lá, eu sei que a Vânia tem o conhecimento de DevOps, eu vou aprender com a Vânia. Eu sei que o Thales tem o conhecimento de DevSecOps, eu vou aprender com o Thales. Ao mesmo tempo que a Vânia tem o conhecimento de AI, eu vou aprender com a Vânia. Então, eu vou aprendendo com N pessoas. Esse aprendizado, eu brinco também que são horas de voo, né? O cara acabou de tirar aquele brevet lá de piloto de avião, né? Nem sei se chama brevet, eu acho que chama, mas o cara tirou lá o certificado, ele não vai pegar um avião 747 para ele pilotar, ele vai pegar um avião menor. Então, é a mesma coisa que o estagiário, ele precisa ter horas de voo, né? E essas horas de voo vão trazendo graus de complexidade, criticidade e foco no conhecimento. Porque a partir do momento que você foca no conhecimento, você vai trazendo isso como o seu dia a dia, porque virou uma cultura. É a Né? sua frase. É a sua frase. Foco no Minha conhecimento. frase. Essa eu não mudo. Agora, vamos voltar aqui à questão do IOPS em si. Lá, voltando, nós falamos de várias coisas técnicas. O que eu gostaria de pedir para você, Robson, juntamente com o Thales aqui, que eu sei que vocês trabalham juntos, me dá um caso, me dá para quem nunca trabalhou com IOPS, aqui, dá uma dica para a galera. Como que eu começo? Me fala de uma jornada de uma maneira simplificada. A gente já está chegando aqui no final do nosso encontro, da nossa conversa aqui com vocês. Dá um caso real, para quem está Legal. meio que perdido, querendo uma dica para começar nesse mundo. Thales, Eu agora falo. também contigo. Eu vou falar uma parte e você complementa com todo o seu conhecimento, Thales. Combinado. O que eu falo sobre isso, até, Vânia? Essa jornada ela é interessante, que ela começa a ter o primeiro um entendimento do que é o ESIS, né? Saber o que é aquela pessoa, aquela empresa necessita. E aí, a partir desse momento que você está trabalhando nisso, você começa a trabalhar com solução do porquê, né?
Então, por que você precisa disso, né? Então, aí você começa a entender qual que é o produto da operação dele, né? Pensando num conceito de ProDops, indo para um conceito mais focado em observabilidade, porque precisa trabalhar cada vez mais nesses itens de métricas de observabilidade, né? Ou seja, a maturidade da observabilidade já iniciando nesse conceito para entrar numa solução mais automatizada, pensando isso num conceito de pré-mortem, onde esses métodos de análise de soluções vão trabalhando em cima disso, né? E aí sim você vai tendo esse ganho cada vez maior focado em causas prováveis, né? Então isso é um ganho. Porque quando você trabalha nisso, você traz esse conceito direto e vai para uma matriz de soluções que entra o conceito de observabilidade, que você pode falar de DORA, de Golden Signal, de Run, de várias coisas. Mas, em paralelo, você já está trabalhando em governança, porque você está trazendo um acompanhamento dessas atividades, porque você já está criando um processo, né? E esse processo, ele traz um ganho para você quando ele começa a ter aquele item lá que nós falamos bastante, do erro conhecido, né? Que aí começa a ter essas soluções aí que a gente fala que soluções de pós-mortem, que entram em resposta de causa raiz, né? Você vai entendendo aqueles 5 porquês lá e trazendo essa análise de soluções para ter dados mais conhecidos. Oh, legal. Aí você entra toda aquela jornada lá, mais uma vez, lá focada em codificação, capacitação, transmissão, e vai indo, né? Mas o que é interessante em tudo isso? Depois, quando você agrega todo esse valor com as automações, com tudo isso que o Thales tinha colocado como exemplo de alertas ali, né? Aí você começa a trabalhar nas engines de regras, né? Testes de automações, análise de métricas, e você entra no AI, né? Aí você vai entrar no AIOps, e aí sim você tem um conceito e uma jornada completa. Porque as pessoas falam assim, nossa, é muita coisa. Não, não é que é muita coisa. Elas são necessárias para que você tenha um processo certo, né? Você passando por essas automações, por observabilidade, governança, soluções de pré-mortem e pós-mortem, e indo para um ITSM, onde você vai estar tendo respostas de primeiro e segundo níveis, né? Assim, isso é mais importante, para você trazer esse conceito num foco fim a fim. Legal. Mas o Thales ficou quietinho, mas cadê o resultado de tudo isso? Porque, galera, eu conheço o Thales e eu sei que ele tá doido para falar do no. Ele tá doido para falar disso. Vai lá, Thales. Assim, ó, geralmente, de fato, a parte técnica é uma parte que me atrai bastante. E eu diria que hoje eu vivo entre esse universo. Eu sou um profissional, um High Velocity IT Professional, né? Um profissional de TI, de alto desempenho, que trabalha no meio dos times de engenharia e da galera de governança, risco, compliance. Então, eu tenho oportunidade de ver, eu tenho oportunidade de conectar. Eu me vejo como um bridge builder, né? Uma pessoa que cria pontes entre esses times utilizando tecnologia. E o AIOps é uma ferramenta dentro desse contexto. Então, a gente tem, por exemplo, clientes que já têm um estado de maturidade para poder utilizar o self-healing, que eu diria que eu vou compartilhar uma coisa interessante. A nossa executiva líder do DevOps Institute, Ellen Bill, escreveu um artigo quando ela trabalhava na Mugsoft, em que ela fala sobre o AIOps Capability Scale. E ela mostra 5 passos, né, para você alcançar o nível máximo ali de escala de capabilidade de AIOps. E ali ela prefere a palavra capabilidade ao invés de maturidade, porque capabilidade permite com que você entenda que cada empresa e cada área da sua empresa tem diversos pontos fortes. Então, o modelo de maturidade, às vezes, ele mata a ideia de que, numa escala, você acha que porque você está numa escala de nível 2 ou de nível 3, você não tenha outras coisas positivas para cima. E o modelo de capabilidade mostra que, apesar de haver um passo, cada empresa e cada área está num nível diferente. Então, eu acho que ele é mais humano, né? E quais são esses 5 níveis? Quais são esses 5 passos, né? O primeiro, redução de MTTR. Garantir que você está reduzindo ruído e reduzir MTTR. Então, eu diria que essa é vamos chamar assim. Você sabe quais são os erros conhecidos? Vamos trabalhar na redução de ruídos ali
que você tem ali. O segundo passo é a automação de toil, é a parte de AI Insights. É garantir que você, de fato, está tirando você está conseguindo escalar a ação humana. O terceiro passo é o pagamento das dívidas técnicas, para você garantir que você tem a sustentabilidade dessa plataforma. Um quarto passo seria a implementação da engenharia do caos. E aqui é uma coisa interessante. A galera que trabalha com AIOps precisa garantir que a validação das automações esteja de fato acontecendo de um jeito apropriado. Então, o Chaos Engineering apoia você, que é uma prática que foi muito elaborada por meio dos engenheiros de confiabilidade. É uma técnica criada dentro da Netflix e que tem, enfim, tem outros contextos, mas quando você trabalha com problemas complexos, você precisa utilizar técnicas de antifragilidade para poder garantir que as suas práticas de automação estão funcionando. E o último caso é um caso de self-healing. E a gente tem um cliente que trabalha ali com self-healing, em que ele tem diversas automações, mas ele precisa, de forma inteligente, saber qual que é o botão que vai ser apertado em cada caso. Então, quando você tem uma prática de AIOps, de Machine Learning, com acesso a todos os dados do que está acontecendo, e você mostra quais são os botões disponíveis para esse Machine Learning, ele consegue saber qual que é o botão que tem que ser apertado. E você saber qual que é a automação que tem que ser executada para cada contexto diferente de complexidade que você tenha, parece trivial quando você tem 10, 13, 20. Só que na hora que você tiver na sua mão 100 automações, 200 automações, 500 automações, num ambiente complexo, esse machine learning, ele vai garantir que aquele engenheiro de confiabilidade não tenha que atender um telefone de madrugada, que você não tenha que escalar um time 24/7 por uma hora desnecessária. Então, essas práticas, esse é um exemplo real de cases que a gente aplica dentro de um dos nossos clientes, que garante que você está escalando de forma inteligente a utilização da inteligência por meio do AIOps. Então, em vez de você ter um monte de gente pensando, olhando, tendo que fazer síntese daquele monte de dado para poder tomar uma ação, o Machine Learning ele consegue te apoiar nisso. Porque, como é muito dado para ser olhado, um ser humano não vai conseguir saber qual que daquelas 200 automações você tem que executar para poder executar aquela atividade. Então, esse é um exemplo de caso real que a gente tem em um dos nossos clientes, por exemplo. Thales, fala do NoOps, a gente já está em cima do tempo. Fala um pouquinho do NoOps, vai. Pois é. E aí, quando a gente fala de NoOps, todo mundo acha que a gente começa a caminhar para vamos eliminar a operação. Porque tudo é eliminar a operação. Só que a verdade é que a operação sempre vai existir. O que vai acontecer é que, na medida que a gente escalar a nossa inteligência, na medida que a gente escalar as nossas automações, a qualidade das nossas automações com AIOps, o time de operação, ele, por consequência dessa prática de self-healing, por exemplo, ele não vai precisar escalar na mesma velocidade. Então, você sempre vai ter um time de operação. Só que qual que é a diferença? Você consegue alcançar um nível de maturidade em que aquele time de operação ele não seja demandado o tempo todo. Então, você tem, na verdade, essa prática de NoOps, ela é consequência de você ter um time que sabe trabalhar com MLOps, com Privacy Ops, com Model Ops, com IA generativa. Você tem que ter uma infraestrutura imensa para fazer com que o NoOps exista. Então, a galera de Ops que está com medo de perder o emprego, você já sabe para onde que você tem que pular para você garantir que esse NoOps não vai engolir você, né? Basicamente é isso. É uma estratégia. Pessoal, alguns termos aqui que o Thales falou, se está difícil para vocês, engenharia de confiabilidade, pessoal aqui do DevOps Institute tem certificação também de FRA, então você vai ter que aprender conceitos, TOIL, o que é um TOIL. Não entendeu? Vai lá no portfólio do DevOps Institute e dá uma olhadinha e planeja a sua carreira. Tem espaço para todo mundo e quanto mais vocês aprenderem, melhores profissionais de TI vocês serão. Vou voltar aqui a palavra, vou chamar aqui a nossa conversa. Rosário, suba aqui, pessoal, não desconecte, temos surpresas aqui no final. Rosário, volte aqui, né? Aqui estou, mas temos as perguntas. Temos Exatamente. muito boas perguntas, sim? Exato, Antes. pessoal, passo para perguntas, agora é com a Rosário. Perfeito. Então, temos a Alessandres que diz, apesar dessa visão de que a IA vai ajudar as pessoas, o que é verdade,
mas ou ela vai ocupar o espaço das pessoas nas empresas. Já vejo isso acontecendo. Mas, bueno, eu acho que vocês já falaram disso, não? Eu não sei Sim. se Na verdade, deseja. o que existe é uma troca de papel. Não é que cargos irão desaparecer, mas pessoas que não estiverem educadas nessa área vão deixar de ter os seus empregos. Então, se você domina muito bem uma área de processo, começa a pensar como que você consegue fazer a automação dela com inteligência artificial, né? Eu acho que essa é uma possível resposta, né? É E isso que eu pense diferente, né? O ponto importante é pensar diferente, né? Não é por causa que eu só faço isso, eu tenho que só fazer isso. Eu tenho que pensar fora. Além de eu pensar dentro da minha caixa, que é o meu conhecimento, eu preciso pensar fora para saber o que o mercado precisa, como que ele está trabalhando. Então, sair daquela zona de conforto, né? E pensar em coisas diferentes, né? E isso é bom, é muito importante para a gente trabalhar em cima disso, né? vou complementar com um ponto. Talvez muitas pessoas tenham essa visão por erros de estratégias corporativas, por Sim, falta de entendimento. Por quê? Quando você analisa muito, por exemplo, eu vou usar o pessoal que me conhece sabe que eu sou muito relacionado com observabilidade, né? Não vai reduzir aqui, então eu vou ter menos alarme, não, então cortando aqui eu consigo fazer umas contas assim. Na verdade, o que que a, o AIOps no mundo de observabilidade está trazendo? Está te dando melhor qualidade para você trabalhar perante seus clientes para resolver o problema. Não é tipo, não, vou colocar IA aqui, vai diminuir o número de tickets e elimina pessoas. Talvez o mau entendimento de como está sendo aplicada a IA dentro da empresa gera essa sensação que as pessoas vão ser substituídas, que vai diminuir o quadro. Não. Novamente, se a empresa ela não se prepara para receber novos dados, nós aqui estamos gerando mais dados. Uma empresa ela tem que crescer, ela tem que expandir, ela tem que absorver o novo mundo. Então, a IA está preparando ela para ela ter aquela equipe, absorver cada vez mais com aquela equipe. Então, a gente falou, eu acho que várias vezes esse ponto, mas talvez é um erro de interpretação do que significa um AI no ambiente de uma empresa. Tá? só para finalizar. Tá. Perder o medo, né? Perder o medo, estudar, aprender coisas novas, né? Porque tudo que é inédito, assim, é novo, ele tem um efeito rebote na cabeça, né? E o ponto importante é a inteligência emocional que a gente precisa ter, né? Esse é um mundo que a gente está, é um mundo incerto, né? Ele é turbulento, ele muda toda hora, né? Então, o que a gente precisa é ter esse conceito da inteligência emocional e mudar cada vez mais esses entendimentos de aprendizado. O aprendizado ele é constante, ele nunca para. Então, foco no conhecimento. Então, na próxima. Então, para usar a IOPS, eu preciso, além de ter conhecimento de análise de dados, bando de dados e também engenharia de prompt, quais seriam os requisitos que o profissional deve ter? Profissional de IOPS, ele tem que ser um profissional de mente aberta. Agora eu vou usar o que o Robson e o Thales comentaram. Primeira coisa, vamos diferenciar o profissional que é especializado em criar modelos com o profissional de IOPS. Um profissional de IOPS, ele tem que conhecer quem? Operação que ele vai trabalhar. Tá? Então, assim, você quer ser um profissional trabalhando só com modelos de machine learning, sem ter contato com pessoas, é um perfil. O profissional de IOPS tem que falar, ok, eu sei aqui este modelo que ou pode ter sido criado por outra pessoa, ele vai ter que virar para operação e falar assim, operação, prazer, vou conhecer a dor de vocês e vou tentar solucionar. E daí isso traz muito o que o Robson falou lá atrás, de você ficar perto de uma pessoa e aprender. Por exemplo, como que eu vou aplicar uma técnica de IOPS no mundo de observabilidade de uma determinada aplicação se eu não falo com o time de aplicação que desenvolveu aquilo? Então, eu falo que o perfil profissional de IOPS, além do técnico, que, olha, certificações aqui no DevOps Institute, tem que ter o fator humano. É a proatividade e curiosidade de aprender e querer resolver problema. Eu acho que Tá? tem uma coisa legal que é importante falar sobre o DevOps Institute. Não só o DevOps Institute, mas as certificações da PeopleCert, de uma forma geral, é que são certificações que são agnósticas à tecnologia. Então, você aprende a conectar os pontos. Você aprende a entender o que você está trabalhando, qual que é o cenário. E a tecnologia, ela vem como consequência.
como meio, né? Como diria o Robson, é valor meio e não valor fim. A tecnologia, ela não tem objetivo de... Você não tem que pensar na tecnologia como fim. A tecnologia é um meio. E aí retoma o que a Vânia falou. Você precisa saber qual que é a operação que você quer trabalhar. Um profissional de AIOps de varejo, ou seja, uma operação de varejo, é diferente, talvez, de uma operação de uma indústria, que vai ser diferente de uma operação de uma linha financeira ou de uma empresa de energia. Então, cada operação tem um contexto distinto. Óbvio que se você tiver um domínio na tecnologia, às vezes essa transição pode ser menor, mas a sua bagagem em cima de uma operação dentro de uma área, ela é tão importante quanto a ferramenta que você está trabalhando. Existe uma certa simbiose. Então, a minha recomendação para falar sobre quais são esses conhecimentos, eu que gosto de aprender do geral para a parte, eu começaria com essas certificações que ensinam a conectar os pontos. E aí, as ferramentas, elas vêm como consequência. Ah, vou utilizar Kubeflow. Ah, vou utilizar SeedMaker. Ah, vou utilizar whatever LLM tecnologia. Isso é consequência. Acredite, a tecnologia ela é menos importante do que você ter capacidade de problematizar e pensar no contexto dessas coisas. Então, no caso do AIOps, recomendo muito uma certificação ou treinamento da certificação AIOps Foundation. Ela é uma dessas certificações agnósticas. Ela vai habilitar você a entender o que é esse Big Data, como que ele está conectado com outras coisas, como que funciona a relação desse Big Data com essas práticas de Machine Learning, o que é um algoritmo supervisionado, não supervisionado, o que é um algoritmo regressivo, que vai atuar por similaridade, por clusterização, por classificação. São muitas as técnicas, na verdade. Então, na medida que você entender o problema, que eu acho que essa que é a grande sacada aqui dessa certificação AIOps Foundation, você consegue entender até qual operação que você gostaria de atuar. Ah, eu gosto de trabalhar com dados automobilísticos. Opa, então você já sabe que talvez você vai trabalhar numa empresa de autopeças, que você começa a perceber que tudo meio que está direcionado, e é importante você pensar no setor que você vai trabalhar, tá? Eu acho que isso aqui é uma possibilidade, é um desdobramento para essa resposta, para essa pergunta, né? Eu só quero concluir num ponto que é interessante para a gente aprender até a estudar, tá? O que eu sempre falo para todo mundo, assim, não é um item que as pessoas usam muito, mas é legal para ser usado. O que é você focar em duas frentes? O importante e urgente e o importante e não urgente. Se eu quero aprender algo, eu coloco como importante e urgente, e eu vou criando meus bullets ali de entregas, né? Dentro do importante e urgente, e vou marcando tudo que vou resolvendo e vou aprendendo. Então, ele vira um ciclo de aprendizado, no importante e urgente. Apareceu alguma coisa que vai me atrapalhar ali, e ele não é importante e urgente, eu coloco como importante e não urgente. E aí eu crio um tempo para ele virar importante e urgente. Entenderam? Então, assim, o que é importante, então? Aprender o que é importante e urgente e o que é importante não urgente. Importante e urgente é o agora, é o que eu quero aprender, e o importante e não urgente é o futuro do que eu preciso aprender. E aí você vai trazendo do importante e não urgente para o importante e urgente para você ter esse aprendizado constante. Beleza? Pronto, Rosário. Dica dos 3. Legal. Temos também Cindy que diz: que assunto interessante, eu quero surfar essa onda. Qual seria a melhor trilha de carreira para alguém que atualmente atua na gestão e está afastado da área técnica há alguns anos? Seria interessante considerar uma migração de volta para a área técnica? Aí é uma estratégia da pessoa. Vamos lá, né? Primeira coisa, converse com as pessoas que você quer. Assim, o que eu faço, né? Eu converso muito com profissionais mais sêniores do que eu, que estão atuando naquela área para entender o que eu tenho, como eu tenho que me preparar, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu fiz o Inatel, eu converso com vários ex-formandos do Inatel que já estão até aposentados e eu peço orientação. Se eu tivesse hoje numa área de gestão e quisesse surfar na área de AI, eu vou separar aqui as coisas. Na área de AI, se eu tenho conhecimento em gestão,
Hoje está tendo uma revolução também na área de gerenciamento de projetos utilizando inteligência artificial. Porque o IOPS, aqui que a gente comentou, como o Thales falou, tem uma base mais técnica, mas tem um outro mercado surgindo também, que são gerentes de projeto com conhecimento de AI, como que eles otimizam. Então, assim, se eu tivesse domínio, eu iria para lá. Não, eu quero ir para o IOPS. Ok, vou usar as palavras do Thales, eu iria para uma certificação mais genérica, para ver se é aquilo que eu quero. Eu conectaria profissionais de IOPS no LinkedIn, chamaria para conversar, alguém ia me responder e eu ia estudar. Eu ia planejar, criar uma estratégia de carreira. Daí eu acho que é uma questão mais de mentoria, enfim, né? É sempre bom você conversar com uma pessoa que está atuando na área, porque às vezes você escutou aqui, teve um entendimento legal, né? Mas você vai estar motivacionado em seguir uma carreira de IOPS, sendo que teu background é gerenciamento de projetos, é apenas uma questão de posicionamento, de salário, ou você não está vendo algo que está acontecendo na área que você atua? Então, eu faria uma pesquisa um pouquinho maior. Passo para o Robson e para o Thales aí. Eu vou colocar um ponto até, Vânia, que eu falo que a mudança do mercado, ele virou um BOC, um Business Operation Center, né? Porque cada vez mais a gente tem que olhar o negócio. Então, aquele negócio que ela trabalha, ela pode trazer o AIOps ou o AI, trazendo um ganho operacional para ela de conhecimento, né? Então, por quê? Porque ela está olhando o negócio. Ela está colocando o Business Operation Center, né, para ela. Ela está falando, pô, meu negócio, meu business é esse. Então, eu vou trabalhar em cima disso e trabalhar com uma operação que isso vai trazer uma resposta para mim, né? Então, ela não está mudando o norte dela, porque o norte dela, ela está trabalhando naquele conhecimento que ela tem, daquele nicho de mercado. O que ela está trazendo é soluções que agregam valor para ela dentro do negócio. Né? E aí, agregando valor de conhecimento em treinamentos, né? Aprendendo soluções novas, porque ela vai ter essas ideias no negócio dela. Quando ela estiver falando, ela vai falar, putz, eu posso usar DevOps aqui. Ah, eu posso usar AI aqui. Olha, eu vou dar uma dica lá para tal pessoa, eu não sou a pessoa que faço o código, mas eu estou com um desenho já na cabeça diferenciado que vai me trazer um ganho no meu negócio. Então, ela começa a trabalhar em cima disso. É agregação de valor, né? Algumas profissões, um privilégio que eu tenho de trabalhar com o Robson é justamente essa questão do valor. E, e ele é talvez uma das maiores lideranças com quem eu já trabalhei, que de fato leva a inovação de fato na sua realidade. E a inovação significa que a gente está criando coisas, que a gente está produzindo coisas. E existem profissões, talvez, que você se aplicaria muito bem, que nem existem hoje. Talvez você precise criar um nicho novo. Olha o meu perfil, por exemplo. Eu sou uma pessoa que conheço DevOps, conheço SRE. Ah, mas você não trabalhou só com SRE dos últimos 20 anos. Mas trabalhei por um tempo necessário. Conheço DevOps, SRE, Lean, Agile, Value Stream, AIOps. E aí, existe uma área que existe um livro dentro do ITIL chamado High Velocity IT, que poderia ser traduzido ali como TI de alta performance ou TI de alta velocidade. E essa área é uma área para profissionais generalistas que se interessem por essa combinação de ferramentas para apoiar negócios que precisam alavancar digitalmente para com que elas sejam mais time to market, time to customer, time to value, para com que elas existam. No passado, se eu apresentasse esse perfil para alguma liderança, vai falar, isso aqui é um pato. Isso aqui não quero, não serve para nada, não vai entregar valor. Mas quando você tem... Thales, agora a pessoa quer. Agora, só que o que acontece com a inteligência artificial? Antes você tinha o especialista, né, que conhece uma coisa e vai até o fim nela. Você tinha aquele profissional generalista que conhecia de tudo, mas não conhecia nada. O que está acontecendo agora? Profissionais que têm alguns níveis de especialidade, só que quando você precisar aprofundar nela, a prática de inteligência artificial permite com que você escale aquilo muito rápido. Então, o profissional de hoje, ele precisa ter essa característica. E líderes inovadores começam a perceber o valor desse profissional generalista para poder conseguir resolver problemas. No final das contas, toda a profissão ela é baseada em demanda. E a demanda é para resolver um certo tipo de problema.
Então, eu, por exemplo, tenho uma certa dificuldade de, como profissional, como consultor, falar quem o Thales é. Só que quando você encontrar líderes inovadores, essa é uma outra forma de você pensar. Procure por líderes que vão apreciar o seu perfil. Não tenta se encaixar numa caixinha. Procura lideranças que entendam o seu valor. Eu acho que a grande sacada é isso. Então, você pode procurar por meio de verticais. Ah, eu gosto de vertical financeira. Aí a tecnologia é consequência, ela não é causa. Ah, gosto da vertical da saúde. Aí a tecnologia é consequência, não é causa. Ou não, eu gosto mesmo de trabalhar apertando botão, ferramenta, fazendo código, é a minha pegada. E aí você pode aprender tecnologia pela tecnologia, também é uma possibilidade. E aí você tem Cisco, AWS, Google, enfim, você tem as Big Techs. Mas qual que é a grande sacada? A gente vive numa era, como o Robson disse, VUCA, extremamente volátil, incerta, que tem um nível de complexidade altíssima, em que a incerteza ela de fato impera, tá? E aí, dentro desse contexto, na hora que você pensa, você vai ter oportunidades. Talvez você seja a pessoa que vai criar uma carreira que nem exista hoje no mercado. Então, é isso que é pensar fora da caixa, como, quando o Robson fala, né? O que é pensar fora da caixa? É pensar dessa maneira mais abrangente. E aí a sua inteligência nesse mercado é o que interessa. Se você tem inteligência e capacidade de execução, o restante é sopa de letrinha. Procure por uma boa liderança ou uma área que você curta, né? Desculpa, pode falar, Foca Vânia. no conhecimento. Foco no conhecimento. Eu acho que essa é a mensagem. Essa é a mensagem principal que o Robson traz para a gente aqui. Foco no conhecimento. E só para finalizar um ponto só, né, que o Thales colocou, eu gosto de falar que nós não trabalhamos para resolver problemas, nós trabalhamos para dar soluções, né? O conceito muda, né? Porque quando você pensa em resolver problema, você vai atrás do problema. Mas quando você trabalha para dar solução, você está dando a solução, né? Você está trabalhando para a solução, né? Qual a solução disso, né? Então, você muda o conceito de pensamento de entrega, né? Então, esse é um dos pontos que eu vejo que é bem interessante para a gente sempre mudar o nosso dia a dia, né? Vamos pensar na solução, vamos pensar como que a gente vai trazer valor agregado, qual que é o valor fim disso, né? E aí você vai trazendo esse conhecimento constante. Tá vendo como eu sou privilegiado, Vânia? Mas, depois eu conto uma história que eu comecei minha especialização em metaverso por causa do Robson. Que legal. Rosário, continua. Sí, acho que vamos fazer a última porque acho que e depois podemos responder por e-mail como vocês preferam, sim? Sim, Ok. com certeza. Vamos ver se essa pode ser respondida brevemente. Não sei. Tem algum caso aplicado, algum case aplicado de IOPS em alguma empresa ou alguma área de IT operations que poderia ser demonstrado aqui? Em poucos minutos, não, né? Assim, para responder. Sim, existem casos. Por exemplo, onde eu trabalho na Logicalis, a gente usa o IOPS para parte de serviços gerenciados. Então, novamente, é um projeto, análise de dados, observabilidade para vocês. Eu acho que o que vocês estão pedindo aí é uma demonstração abrindo ambiente, caso real, redução. Aqui o foco foi mais trazer o conceito de IOPS para vocês. Né? Então, teria que ser outra sessão com mais tempo, Rosário. Eu pelo menos estou vendo assim, né? Assim, posso garantir que existe, mas a Sim. gente tem NDA, porque apresentar um caso de AIOps bem aplicado, você abre estratégia de empresa, você abre estratégia de negócio. Então, o que eu recomendo? Para esse tipo de situação, você precisa procurar por empresas que essas empresas estejam abrindo o case. Eu, aqui na NTT, eu sou um consultor. Eu apoio essas empresas a fazerem esses cases dar certo. E o que eu posso te falar é que sim, existem empresas que que aplicam AIOps com sucesso e que de maneira, veja bem, Vou de dar uma dica. maneira a resolver problemas, hein? Vou dar uma dica. A gente não falou de fornecedor aqui, mas é muito legal vocês irem no Gartner, no Forrester, procurar os fornecedores de IOPS. Uma maneira de vocês encontrarem material de estudo. Eu, por exemplo, eu baixo tudo que é PDF, de tudo que é fornecedor que fala de IOPS, para entender. Poxa, olha esse caso de estudo, olha esse site, olha essa... É bom você ver e tem muita informação pública, porque, por exemplo, eu tenho um fornecedor A de IOPS, que ele vai lá e mostra como que ele é um case de estudo para ser o chamativo para ele. Eu não vou falar nenhum fornecedor, mas façam isso, tá?
E daí vocês vão baixando o material. Acho que o LinkedIn tá aí, toda hora tem como é que fala? Caso de estudo, clique aqui para baixar. Baixa, galera. Vai alguém mandar e-mail, mas baixa, estuda, estuda. Eu acho que é isso. Tem da NTT, tem da Logicalis, tem dos fornecedores. Dá uma pesquisada no LinkedIn, é uma boa fonte. Perfeito. Basicamente é isso. Obrigada. Acho que as perguntas e as respostas foram muito bom. Infelizmente, não podemos continuar porque já é a hora de finalizar, mas vamos responder as perguntas que quedaram, não são tantas, sim, por e-mail, vamos respondê-las. E muito obrigada, Vânia, Robson, Thales. Acho que tivemos também muitos bons comentários sobre a palestra. Muito obrigada, porque foi muito útil o seu aporte. E então, agora vamos fazer o sorteio. O procedimento é assim: simplesmente eu vou fazer uma pergunta. As duas primeiras pessoas que respondam corretamente a pergunta no Q&A, não no chat, porque está desativado, no Q&A, vão ganhar o voucher para a certificação de DevOps, nível Foundation, pode ser DevOps ou IOPS ou DevSecOps, sempre nível Foundation, e depois eu vou passar para vocês. É um sorteio, é aleatório, como todo sorteio, então talvez uma pessoa escreveu, mas outra escreveu antes que ela, e então não tive sorte, mas é aleatório, ok? E depois do sorteio, ao finalizará uma breve enquete. Então, a pergunta é: vocês podem responder se lembram ou verificar na página da People Search. ¿Cuántas certificaciones DevOps, cuántas certificaciones en total ofrece DevOps Institute? ¿Ok? ¿Cuántas certificaciones ofrece DevOps Institute? Eu mencionei ao princípio. Já temos dois ganhadores. Pedro Teixeira. Deixa-me ver se eu posso compartilhar minha tela, se me permite. Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo sim. Ok, então temos a Pedro Teixeira, que respondeu 12, e André Luiz Lopes dos Santos também respondeu 12. São os dois primeiros que responderam corretamente. Então, parabéns, Pedro e André. Depois entramos em contato e vamos finalizar. Muito obrigada aos panelistas, que foram incríveis. Eu não sei se vocês desejam falar algo mais. Apenas, galera, eu vou usar a frase do Robson: foco no estudo e segue a gente no LinkedIn, tá bom? Vânia Konajeski, segue o Thales, o Robson também, passa a palavra para eles. Agradeço só o tempo de todos aí, né? E agradeço ser chamado para bater um papo aí que foi bem interessante. E tamo junto. Do meu lado, só agradecer o Robson aí por ter aceitado estar aqui com a gente. Eu acho que você traz, para onde você passa, não só uma energia excelente, mas eu acho que você sempre traz a questão humana. Tecnologia, ela não é sobre tecnologia é sobre ser humano. E eu acho que essa pegada que você traz para a gente é muito valorosa. Então, aqui também deixo os meus cumprimentos para você e gratidão ao público que acompanhou a gente até agora. Obrigado. Mandar um coraçãozinho para o time lá, né? Mandar um coraçãozinho para o time. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado a todos. Tchau. Tchau, pessoal. Até breve, Tchau. pessoas amigas. Tchau, tchau. Tchau. Thank you, Kiriaki.